3 maiores causadores de mapeamento. Mapa, famoso mapa, né? Se você é novo ou se você pretende começar no ramo, ou você ainda não é no ramo, não é do ramo, ou você já é do ramo e está começando agora. Para você que nunca ouviu essa expressão, eu vou explicar o que que é. Para você que já ouviu essa expressão, você já sabe o que que significa um mapeamento, né? Um mapeamento é quando você faz a pintura e ali por cima do verniz você consegue enxergar uma marca parecida com isso daqui, ó. E aí fica aquele desenho em alto relevo, parecendo um mapa mundi, sabe? Aqueles desenhos do mapa. Então é por isso que deram esse nome de mapa, mapeamento, né? Qual que é o primeiro maior causador de mapeamento, de mapa, tá? Agora que você já sabe, se você não sabia, e agora eu vou explicar o primeiro motivo que causa esse tipo de problema, né? Aqui eu estou fazendo um taqueamento desse primer aqui, ó, e aqui eu vou explicar mais ou menos aqui, ó, como se fosse um exemplo, tá? Aqui tá a fita e aqui tá o papel, certo? E você vai aplicar o primer aqui, ó. Então, se você fizer um empapelamento e deixar a fita desse jeito aqui, ó, na hora que você aplicar o primer, o primer cair por cima dessa fita desse jeito que tá aqui, ó, na hora que você retirar, ele vai ficar tipo um degrau, vai ficar uma faca. Você vai conseguir passar a unha como se fosse um degrau. Então, esse é um motivo de dar mapeamento. Por mais que você pense que você vai lixar e vai remover todo aquele degrau e você vai passar a mão, ele vai ficar faceado, não vai ficar. A olho nu e quando a gente passa a mão fica, mas na aplicação de tinta e verniz ele mostra. E depois eu vou explicar, no final do vídeo eu vou explicar o porquê que acontece isso, tá? E agora eu vou falar o segundo maior causador de mapa. O segundo é o mau lixamento, mau taqueamento. Para você que está iniciando no ramo, você não consegue ter a sensibilidade de passar a mão e saber qual é a hora exata de parar o lixamento. Eu já vi alguns casos de pessoas que estão iniciando no ramo e faz o lixamento, só que quando você passa a mão, você percebe que ele está em alto relevo. Então, esse alto relevo também cria um mapeamento. Na hora que você aplica a tinta e o verniz é o que vai caguetar. O verniz ele mostra porque tem reflexo, ele está brilhando, então quando a luz bate, você olha certo ângulo, você consegue enxergar aquela marca em alto relevo, certo? Mas você consegue enxergar que é a parte inteira em alto relevo. Agora eu vou falar o terceiro motivo de dar, né, o mapeamento. O terceiro motivo é você fazer a catálise e a diluição de forma errada. Os fabricantes, eles têm lá, né, a proporção exata de fazer aquela catálise. Muita gente faz no olho e fazendo o olho é errado. Eu já fiz muito no olho. E aí eu falava assim, que mano, é régua, que balança. Isso daí é para quem é Nutella, né? Eu mesmo falava. Porque quando eu fazia a catálise no olho, ele secava normal, secava bonitinho. Só que isso pode acontecer de um carro, né, de 100 que você fez, ou 10, de um carro dar um problema. Normalmente quando a gente faz a catálise no olho, a gente coloca sempre a mais. Tem gente que coloca menos, e quando a gente coloca menos, que é o problema, porque aí quando você coloca menos, ele vai demorar mais para secar. Quando você coloca mais, ele vai secar mais rápido, e aí pode causar de dar microporos, microfuros. Então, quando você faz a catálise de forma errada, ele não vai ter a cura exata do que o fabricante projetou. Então, a catálise ou a diluição a mais também faz com que o primer seque mais lento, né? Então, quando você faz a catálise que você coloca menos catalisador ou mais diluente, ele vai demorar para secar, e aí vai demorar para curar também, né? A secar é uma coisa e curar é outra. Então, essa é o terceiro maior causador de mapeamento. Aí na hora que você aplicou, rapaz, agora eu me confundi aqui, eu não sei se eu falei 3 ou falei 2. Depois eu vou dar uma olhadinha no vídeo aqui que eu tô falando o terceiro, né? Mas vamos lá. Então, esse é
um dos causadores de mapeamento, tá? Que aí ele não vai curar na hora certa. E na hora que você for aplicar a tinta e o verniz, ele ainda vai estar úmido por dentro, e aí você vai aplicar, e aí o solvente da tinta e do verniz vai puxar aquele material. E aí vai causar aquele afundamento, né? Igual massa corrida, quando você passa massa corrida na parede, no dia seguinte você vai ver ele tá para dentro, né? Fica aquele buraco. É mais ou menos igual a isso. Eu não sei se eu falei 3, mas depois eu vou assistir o vídeo e de repente eu vou até cortar isso que eu tô falando. Se eu falei certo ou falei errado, talvez eu até deixe no vídeo. Mas eu vou falar um outro motivo que também dá mapeamento. Qual que é esse outro motivo? É você aplicar a primeira demão, certo? Você vai aplicar a primeira demão e você não vai esperar no tempo exato de aplicar a segunda demão. Se você não esperar no tempo correto para poder aplicar a segunda demão, isso também vai causar um mapeamento, porque normalmente o primer a gente dá de 2 a 3 demãos ou de 3 a 4 demãos, dependendo da situação, certo? Então vamos supor que você vai dar 2 demãos, não precisou dar muita massa ali e tal, então você vai dar 2 demãos só para poder fazer o isolamento. Você aplicou a primeira demão, vamos supor que você precisava esperar 10 minutos para poder evaporar aquele solvente da primeira demão que você aplicou. Aí deu 5 minutos, você vem lá, ou 2 minutos, né? Que eu já vi muita gente não esperar nenhum, 2 minutos e já querer aplicar a segunda demão. E aí você esperou 2 minutos e já veio com a segunda demão do primer ali, certo? E o que vai acontecer? A primeira demão não evaporou totalmente o solvente. A segunda demão ela vai tampar os poros da primeira demão. Então ele vai reter aquele solvente ali e ele não vai conseguir evaporar. Então ele vai ficar retido ali e aí isso também vai prejudicar na cura, né? Por fora ele vai estar seco, você vai conseguir lixar, mas por dentro ainda vai estar úmido. E aí na hora que você lixou e removeu a segunda demão, a primeira demão vai estar meia molinha ainda. Então na hora que você aplicar tinta e verniz, vai causar um mapeamento. Ele vai puxar o solvente da tinta e do verniz e aí vai murchar, certo? Vamos supor que você deu 3 ou 4 demãos. Então isso aí é pior ainda. Aí que ele vai reter solvente mesmo, tá bom? Espero ter ajudado com esse vídeo. Eu não sei se eu me enrolei aqui na hora de falar, mas se de repente eu falei errado, falei 3 causadores, de repente foi pro quarto, não sei, só vendo o vídeo depois na hora de editar, que eu fizer a edição. Mas espero que vocês tenham entendido os causadores desse problema que é o mapeamento. Caramba, eu já tinha até parado de gravar, já estava voltando a lixar ali, quando eu lembrei que eu falei que eu ia deixar pro final do vídeo o detalhe, o porquê que quando fica aquele degrauzinho que você lixa, o degrau não desaparece, né? E fica aquele mapeamento. Agora eu vou explicar o porquê. Quando você faz o lixamento, que você vai pegar aqui, ó, o taco e vai começar a lixar para tirar aquele degrau, o que acontece? Naquele momento que você está fazendo aquele lixamento, você não está o cara tá manobrando o caminhãozinho ali, né? Tem que ficar de zóio porque meu carro tá ali fora. Então, o momento em que você está fazendo o lixamento da parte do primer, você não está lixando só o primer, você também está lixando o verniz aqui do lado de fora. E nisso que você lixa os dois ao mesmo tempo, você está removendo não só o material do primer, mas também que você também está removendo o material do verniz. E nisso você está lixando os dois ao mesmo tempo. E quando você lixa as duas peças ao mesmo tempo, você está removendo o primer e o verniz, né? O primer está aqui, ó, mais alto aqui, ó, né? Ó. Ele está aqui, ó, mais alto. Então quando você lixa os dois ao mesmo tempo, você vai estar lixando o primer e o verniz ao mesmo tempo. Então quando você lixa o primer, ele vai só um pouquinho para trás e ainda fica escondidinho ali assim, ó. Então quando isso acontece, ele vai ficar tipo como se fosse uma rampinha. De degrau ele se torna uma rampinha. E nessa rampinha é o que vai dar o mapeamento, certo?
Não sei se vocês já repararam, quando a pintura, o verniz escorre, esses caras estão perdidos, viu? Quando o verniz escorre, que você tenta lixar para remover aquele escorrido, você vai passar a mão, você vai ver que ele saiu todo aquele escorrido. Só que você ainda consegue enxergar o desenho dele. Ele fica marcado ali como se fosse uma tatuagem, como se fosse uma cicatriz, certo? Aquilo ali é como se fosse um mapeamento também. Então, quando você lixa o primer para tirar aquele degrau, vai acontecer a mesma coisa que acontece no verniz escorrido, que ainda dá para ver a marca dele. Então, quando as pessoas vão remover o verniz para não ficar aquela marca, né, daquele escorrido, o que elas fazem? Passa massa poliéster ou massa de pequenas correções. Que aí na hora que ele está lixando aquele escorrido, ele está lixando primeiro o escorrido e está preservando as laterais com a massa. Então você está lixando praticamente a massa, e quando começa a aparecer o escorrido, você está lixando a massa e o escorrido. E aí quando termina aquele escorrido, que você termina de lixar aquela massa, você consegue remover totalmente o escorrido sem deixar aquela marca, certo? Então é isso, era isso que eu tinha para dizer, tinha esquecido, já estava voltando a lixar ali, já tinha parado de gravar o vídeo. Então espero ter ajudado com esse vídeo e até o próximo, forte abraço, fui!